Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive em Spotify. Faremos uma entrevista hoje com a professora doutora Camila Magalhães Silveira. Ela já deu uma entrevista que foi uma delícia, foi muito bacana. Na época da pandemia, a gente falou de burnout, né, Camila? E a Camila hoje, ela é uma sumidade na área da psiquiatria. Ela é pesquisadora do núcleo de epidemiologia da USP, né, nesses setores de doenças, e fundadora da Caliandra, é isso? Isso. Né, que cuida da saúde mental das empresas, e é um trabalho muito bacana. E a gente está gravando aqui no consultório dela, na Vila Olímpia, consultório muito bonito, e a Camila está cedendo o tempo, porque ela está sempre correndo entre a USP, os pacientes dela, o hospital, e ela cedeu esse espaço para a gente discutir sobre uso de drogas. Quando a gente fala drogas, são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Não existe almoço grátis, né? Não existe nenhum remédio que não tenha efeitos colaterais e que não tenha problemas. Então ela vai dar uma certa orientação para nós sobre as drogas lícitas que são compradas normalmente, né, ou prescritas, e algumas drogas que foram liberadas agora. Principalmente o escopo nosso maior vai ser sobre os derivados da maconha. Então, obrigado, viu, Camila, de estar aqui com a gente de novo no canal. Obrigada, é sempre um prazer falar com você, agradeço muito o convite e que a gente possa trocar aqui nesse novo tema agora, que é o tema das drogas, que está tão em voga, né? Está em voga, e aí é importante trazer esse esclarecimento científico, sem ideologia, sem política, do ponto de vista médico. Bom, vamos lá. Vamos começar, vamos fazer em dois módulos, né, que eu tinha te falado. Vamos falar sobre drogas lícitas. E o que são drogas lícitas, né? Então a gente tem algumas que é álcool, né, cigarro e assim por diante, é isso? Isso, drogas lícitas, então substâncias psicoativas, ou seja, que agem no cérebro e têm potencial de causar dependência, mas são legalizadas. São legalizadas, obviamente, sob algum regime que faz a regulamentação dessa substância. Então, o álcool, por exemplo, ele é legalizado e ele é regulamentado para não ser vendido para menores, para não pode beber e dirigir que você vai sofrer multa, você tem que fazer, não pode fazer a venda, obviamente, para menores, mas também tem que fazer treinamento de bartenders. Tem uma série de medidas restritivas, seja para, por exemplo, propagandas, né? Quais propagandas pode haver e quais não podem, como que é a concentração de bares. Então, tem um limite de concentração de bares, um limite de pontos de venda, né? Nesse sentido, concentração de bares, quando eles têm algum controle, então é preciso regulamentar. E assim é também para o tabaco, né? Então, tem toda uma regulamentação. O Brasil é um país modelo no mundo pela política do tabaco, antitabagismo, e com essa política de não poder fazer um uso, por exemplo, em ambientes fechados, a disseminação que se teve muito grande de informações sobre os prejuízos que o tabaco oferece para o ser humano e tudo mais, a gente teve uma política de sucesso. Entretanto, agora com o advento por exemplo, do cigarro eletrônico, dos pods, né, de toda essa nova indústria que atrai jovens em especial, né, começou, obviamente, com uma política que era de redução de danos, mas depois tornou-se agora uma moda. Redução, né? do vício até, era para entrar, não, vamos usar isso para parar Para o você cigarro. controlar, Sim. né? Hoje em dia a gente sabe que o uso de substâncias que trazem o flavor, né? O sabor do cigarro eletrônico, toda a moda, como eles são, o design deles, que atrai o jovem para comprar ou para nesse momento que ele está formando a sua personalidade, né? Achar que é uma certa muleta social, vamos dizer assim, e o próprio efeito nicotínico, que ao contrário do que se pensava, é muito mais potente. Então, falar de drogas é sempre a gente ter consciência dos prejuízos que elas vão trazer, né? Mas sabendo que a gente convive com elas, e tanto é que o proibicionismo ele não dá certo, que o maior incremento de substâncias que a gente tem hoje são as novas substâncias psicoativas, né, que são essas que têm um potencial hoje muito grande, inclusive químico e letal, nas periferias especialmente,
e que são substâncias derivadas especialmente aos anfetamínicos. Foi registrado 533 no ano passado. Ou seja, você não consegue mais, né, controlar novos mercados de drogas, por exemplo, porque a questão da legalidade é aquela que vem carregada dessa discussão sobre o que as regulamenta. Aí vem a perda de peso, que é interessante para ajudar isso, né? A gente está agora falando das metanfetaminas, dos novos, dos canabinoides sintéticos, são as novas drogas sintéticas, né? Essas que são vendidas na periferia, que chama K2, K9, K4, que são substâncias vendidas como um canabinoide sintético, mas que, na verdade, ali esborrifam substâncias químicas, por exemplo, num tempero e é vendida baratíssimo. E muitas outras vão sendo fabricadas em laboratórios clandestinos, as pessoas não sabem exatamente o que ela está tomando, se é um êxtase, se é uma cetamina, se é um derivado de fentanil, várias substâncias novas a cada ano. Né? Porque o mercado agora de sintéticos é muito forte entre os jovens e adultos jovens. Então, a despeito de tudo que a gente já tem, com a venda pela internet e a entrega por delivery, houve esse incremento absurdo, né, nessas novas substâncias. Então, tem toda uma política hoje que está debruçada nesse novo comércio também. Bom, é uma boa você ter falado isso, porque muitas vezes você compra uma coisa, compra o gato e leva a lebre, Não né? sabe o que é, exatamente. Não sabe o que é, e é esse que é o grande risco, né? Principalmente em festas, né? Você vê isso, às vezes está com um copo, a pessoa coloca alguma substância, alguma coisa, é muito perigoso e a pessoa tem que estar sempre atento. E, assim, dessas medicações listas, né, a gente fala muito da dependência, né? Então, se fosse assim, ninguém dava álcool. Mas tem pessoas que ficam com alcoolismo, né? Tem pessoas que têm predisposição. Eu não vou entrar nas drogas como Rivotril e outras. Vamos falar, que nós começamos a falar de álcool e cigarro. Eu acho que está de bom tamanho para nós, né? Então, quais que vão causar a dependência? Porque tem pessoas que, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria fuma, é o que você falou, eu encontro com uma pessoa, está lá fumando, acaba fumando, então é um fumante social. Mas tem um grupo que fica dependente, da mesma maneira que o álcool também. Né? Então, acho que 30% são dependentes do cigarro, né, da nicotina. Da nicotina, na nossa população hoje, a gente está com 13% de dependentes. 13%, tá. 13% de dependentes. Foi na verdade, caiu de 33%, né, para 13% desde a política antitabagismo. Mas está havendo em torno de 8% de uso de cigarro eletrônico. Então, para essa nova substância, agora a gente tem uma prevalência, né? Lembrando que é uma droga. Ilícita. Tá. É ilícita. Então, mas é que é importante a gente saber que agora as novas políticas vão ter de focar no advento do cigarro eletrônico, né? E a tua pergunta é, como é que eu sei se eu vou ficar dependente? É um acúmulo de fatores de risco, né? Porque vem da tua vulnerabilidade genética somado à quantidade, frequência, o tipo de substância que você está usando. Então, por exemplo, o álcool, vou falar, né, na questão do álcool. O modelo que leva o sujeito a se tornar dependente é um modelo multifatorial, que coloca o sujeito ali, o que ele consome, a quantidade, a frequência, se a substância é legal ou ilegal, porque tem diferença no potencial de uma substância ilegal, que tem como ela é feita, porcentagem de álcool de tornar-se mais dependente ou não. Tem fatores sociais que vão modular, né, o uso do sujeito, quer dizer, mulheres e homens têm uma diferença, a idade de início do consumo, quanto antes consumir antes, o indivíduo vai ter problemas, o nível socioeconômico, pessoas de nível socioeconômico ou em situação de vulnerabilidade estão em maior risco de se tornar dependentes do que pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade. A política do país, o quão restritiva ela é, se pode beber, até que horas pode, se o álcool pode ser consumido, por exemplo, em ambientes abertos ou não. Como que essa legislação é feita e fiscalizada. Então, todos esses fatores, eles juntos vão determinar
se o sujeito vai vir a ter problemas relacionados ao uso do álcool. Então, a cultura do país é uma cultura favorável ao consumo, por exemplo. Favorável em que sentido? Aqui a gente usa o álcool para relaxar, que é muito do nosso país, né? A questão do beber pesado, binge drinking, muito frequente na nossa cultura. Então, um país mais suscetível a ter indivíduos que vão se tornar dependentes quando ele faz uma certa banalização daquele consumo e não reforça as políticas protetoras, né, em relação ao sujeito. Não vender para menores, por exemplo. Ou o próprio pai ou os parentes numa festa bebe para a criança, olha, eu sei, incentivo porque é importante, né? E acaba... uma flexibilidade para o consumo de menores, né? Então, a gente sabe que o álcool no Brasil, ele vem aumentando, especialmente entre as mulheres, mas os homens ainda bebendo mais do que as mulheres. E entre os jovens, um incremento desse consumo nos últimos tempos em determinadas regiões. A gente sabe que onde tem álcool tem mais violência, mais acidentes de carro e tudo mais. E aí, qual o risco de utilização a longo prazo dessas uso de drogas, né, de álcool e cigarro? Cigarro a gente sabe que é câncer, infarto e doenças arterioscleróticas, entre outras, e problemas pulmonares. Mas em relação ao álcool, qual que é o problema maior? É que assim, a OMS acabou se manifestando quanto a qualquer quantidade de álcool poder ser uma quantidade que venha a trazer riscos para o sujeito. Mas eu costumo dizer que, assim, obviamente os estudos mostram que, na linha do tempo, se a pessoa vai aumentando a quantidade, aumentando a frequência e a motivação dela para o consumo se dá para enfrentamento de problemas, para relaxar, e aquilo vai ganhando um espaço na vida do sujeito como algo muito importante para atingir um determinado estado de relaxamento e tal, a tendência ao longo do tempo é isso trazer problemas. Entretanto, aqueles que o fazem de uma maneira esporádica, em quantidades adultos, né, em cérebro já formado, em quantidades assim moderadas, não tem uma necessidade de beber para relaxar, tal, são pessoas que podem fazê-lo ao longo da vida sem demonstrar problemas de saúde, né? Então, o que hoje uma substância vai levar o sujeito a ter problemas? Então, vou dar o exemplo da maconha, que é um artigo nosso recém-submetido, né, a uma revista científica, é que o risco está em começar cedo, e antes dos 15 mais problemático, em fazer um uso numa frequência e quantidade cada vez maior, ter consumido mais no último ano do que em anos anteriores, uso combinado com álcool, tabaco ou outras substâncias ilícitas. Então, a gente encontrou que não tem um grupo de sujeitos, inclusive um uso unicamente problemático da cannabis, geralmente está associado. Então, são pessoas que têm um padrão de consumir substâncias mais pesadamente, mas em conjunto, geralmente em conjunto com outras substâncias. Então, parece que esse perfil do usuário problemático é alguém que tem tem na relação dele com a substância, uma relação de uso frequente, uso em maior quantidade, né? Uma relação de eu quero obter determinado ganho a partir desse uso que me é necessário. De repente ele precisaria de uma avaliação psiquiátrica para ver se ele tem algum problema que está levando ele a usar esse tipo de substância para se sociabilizar, para ter às vezes uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não se localiza, então acaba usando isso. Uma das coisas que a gente vê frequentemente é pessoas beberem álcool para dormir. Ela pode pegar no sono, mas o sono dela é péssimo, ela não tem aquelas ondas, né? Aqueles ciclos REM e não REM perfeitamente. Sim. A pessoa acorda cansada, né? Sim. Então não acaba ajudando, acaba até prejudicando, né? Então o álcool, tem gente que usa para dormir, né? Então precisa tomar cuidado. Vamos para a segunda parte, que eu acho que é importante. O que são drogas ilícitas, então? Então, as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas por lei, né, cuja venda, comercialização e uso é proibido.
Então, o ilícito está aí, né, na proibição do consumo dessas substâncias. Então, as substâncias ilícitas hoje são essas não regulamentadas, né, não regulamentadas, ou seja, essas que vão surgindo e que não são nem legalizadas, muito menos a ponto de serem discutidas a sua possível regulamentação, porque muitas vezes não se sabe o que está sendo produzido aí, tamanha rapidez com que drogas, por exemplo, sintéticas são produzidas. Então, as substâncias ilegais hoje estão no escopo nacional, né, de substâncias ilegais, maconha, opioides sintéticos, cocaína, LSD, drogas alucinógenas, né? Todo esse assim rol de drogas. Mas eu acho que é bacana a gente falar mais, talvez, de maconha, né? Tá. Que é uma coisa que existe, todo um romantismo, né? E em filmes, né? Em televisão, em uma série de coisas, falando sobre isso. Mas, assim, também tem seus efeitos colaterais, como o álcool. Claro. Então, você já me falou algumas coisas. Então, o uso abaixo de 21 anos é um fator de risco para alguma coisa neurológica ou não? E se tem algum problema, se eu tenho alguém na família, por exemplo, que tem alguma doença psiquiátrica e eu uso essa substância e eu possa desencadear distúrbios de comportamento. É isso? Tô certo? Na verdade, assim, a maconha, como qualquer outra droga, né, seja lícita ou ilícita, porque drogas são substâncias psicoativas que agem no sistema nervoso central com potencial de causar dependência. Então, elas são psicotrópicas e psicoativas, que a gente fala, né? Elas agem no sistema nervoso central e podem causar dependência. Um remédio para dormir pode causar dependência. Um remédio estimulante pode causar dependência. Por isso que eles precisam ser manejados pelo médico. No caso da maconha, ela é uma substância que tem potencial de gerar dependência? Tem. Em comparação às outras substâncias, ela vai depender e ela vai ter um potencial menor para algumas situações em que o fator de risco protegeria mais o sujeito, ou seja, ele faz um uso esporádico, já adulto, né? Não aumenta a quantidade e não faz uso combinado. Então, isso é um fator protetor para essa pessoa. Isso para outras substâncias também tem se visto, né? Então, o que é importante, eu acho que da tua pergunta é isso. Sim, é uma substância como outras que tem um risco, por isso é que vem sendo discutido de forma bastante diferente o que seria o que é terapêutico e o que, né, o uso medicinal, que a gente chama de medicinal, e o que é do uso, vamos dizer, recreacional. Por exemplo, se a pessoa usou maconha, qual que é o risco dela trabalhar, dela dirigir? Tem algum risco, por exemplo, no uso? Tem risco. É assim, tem alguns riscos à saúde, né, e riscos comportamentais. Ou a longo prazo, né? O uso a longo prazo, qual que seriam esses riscos também? Então, assim, a maconha, os riscos mais estudados, né, são assim, bom, intoxicação de crianças é um risco que substâncias estão disponíveis nos lares e domicílios, então as pessoas hoje em dia têm na moda muitos gummies, né, e balas, não sei o quê, então tem um risco aí do uso acidental. Tem o risco das pessoas ainda consumirem substâncias que elas não sabem bem o que tem ali. Um risco do dirigir sob influência de qualquer droga, da maconha inclusive, a pessoa que ela faz o uso das substâncias, ela não deve dirigir, né? Porque ela pode ter uma alteração da senspercepção, tempo, espaço, e isso é um risco. Tem um risco pulmonar, porque o uso fumado, ele é ou um uso nos vapes, né, que são aqueles utensílios de uso que tem o óleo da cannabis queimada, você deve, quando a gente cuida de sujeitos dependentes, por exemplo, de substâncias, tenta orientá-los a não fazer uso, né, usar as substâncias que vão aquecer, mas para evitar a combustão. Então, isso também é um risco, né? Ou seja, problemas pulmonares e fazendo ainda uso dos vaporizadores que atingem temperaturas muito elevadas e aquele óleo pode impregnar no pulmão. Fazer uma pneumonia
uma intersticial série grave, né? de prejuízos. No uso a longo prazo, dependência, o risco de dependência e o risco também que tem da questão cognitiva, né? Porque quando a cannabis é usada numa quantidade muito elevada e Ou numa frequência frequente. elevada, o paciente nota uma série de dificuldades cognitivas, né? Na atenção, na memória e na motivação. Então, estudos que vão medir, né, o potencial cognitivo das pessoas, quando ele é um usuário frequente, isso pode ser um problema também. Entendi. Então, pilotos, médicos, tem que tomar, óbvio que Exato. precisa tomar muito cuidado. Aí, me diga uma coisa, aí de repente eu quero diminuir o uso dos mesmos, né? O ideal é não usar, é o que a gente sempre fala, né? Se Sim. possível, se você está num bom papo, é o que eu Exato. sempre brinco com álcool. Se eu bebo sozinho, eu bebo com fantasma, se eu bebo com amigos, eu tô mal de amigos, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que aprender a sociabilizar. O que eu vejo é uma sociedade que está se fechando, né, e ficando individualista, usando muito celular e com dificuldade de contato, né? E essa tentativa de sociabilizar, eu preciso de uma ferramenta. Aí entram essas coisas que estão criando uma série de problemas. Então, como é que a gente consegue, você como psiquiatra, eu falo assim, olha, eu tô muito tímido, eu tô muito atrapalhado, eu tô com uma dificuldade de me sociabilizar, eu tenho que usar essas drogas para poder me introduzir ao grupo, né? Como é que você faz para diminuir os riscos e... Ótimo. Não, a tua pergunta é muito boa, porque na verdade esse ter que que é problemático, né? O adulto, ele costuma, na sua cultura, né, desde que a humanidade existe, eventualmente fazer o uso de substâncias. Não é todo mundo que bebe, não é todo mundo que usa maconha, né? Mas a gente sabe, é como eu estou dizendo, tem havido um incremento de algumas substâncias e de prejuízos relacionados a elas. Então, por que isso, né? Porque não está só no sujeito, mas está nos tempos, como você falou, nas angústias que as pessoas muitas vezes passam, nas inseguranças, né? O aumento de uso de drogas nas periferias, por exemplo, o estudo São Paulo Megacity mostrou que quanto mais a pessoa experienciava situações de violência, mais dependência e uso ela tinha. Então, muitas vezes as substâncias sim são usadas como formas de enfrentamento, como formas de socialização ou como formas de relaxamento. A gente, como médico, tenta sair do lugar do julgamento, né? O porquê você não pode, tem que... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse olhar proibicionista de tudo, porque ele não tem trazido... Criminalização, né? Criminalização, de proibição, ou de um discurso que demoniza, né? Não vai adiantar porque está na vida das pessoas. Entretanto, muitas não bebem. No Brasil, 50% da população bebe, 50% não bebe. Dessas que bebem, muitas são usuárias pesadas do álcool, que é ingerir 5 ou mais doses de bebida alcoólica numa ocasião. Então, é como o sujeito bebe. Com qual motivação ele bebe, né? Ele está usando como uma forma de enfrentamento, então não necessariamente o médico, mas o terapeuta, ou não necessariamente o terapeuta, a maneira com que ele lida com as angústias, que ele tem ferramentas de enfrentamento, que ele vai fazer um esporte, que ele cuida da alimentação, que ele assiste um filme, que ele faz uma leitura, ele vai obter na vida prazer ou ao menos amenizar suas angústias da vida diária e tudo mais, em outras ferramentas que não necessariamente as substâncias, né? Mas a substância tem um alívio supostamente mais rápido, né? Ela traz para você um efeito mais rápido. Então, ela faz um convite para algumas pessoas insistirem naquele uso como algo que vai trazer a elas uma forma de enfrentamento. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma educação sobre as substâncias, né? A educação sobre as drogas, a gente sempre tem de frisar que um pai, uma mãe, uma escola, ela vai educar para essas pessoas realmente não lançarem mão das substâncias quando ela está numa fase de formação do sistema nervoso central, lidando com aspectos do crescimento, da maturidade, porque ali há um risco maior
né, dela enveredar para um uso problemático. Então, postergar a idade de início e contar que ali adiante, se for uma escolha dela para um padrão de uso moderado, dificilmente ela vai ter problemas, né? A questão, então, é essa, né, da relação com porque as pessoas vão fazer, como a gente está falando, o uso não necessariamente de substâncias que foram historicamente demonizadas, mas que hoje nem precisa mais disso. A gente está com um advento muito grande, né? A produção, por exemplo, de cocaína e crack aumentou tremendamente nos últimos 10 anos, né? Isso porque a gente sabe que são muitas pessoas que vivem, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, que vão fazer acesso a uma substância barata, para ela também ter a sua forma de enfrentamento, ou de Fugir da existir realidade, nesse assim por mundo, diante. ou até ter prazer, Sim, né, sim. diante do que ela pouco tem desse mundo ali, né, no contexto social bastante complexo que ela vive. Assim, viajando muito para os Estados Unidos ou para a Holanda, e aí eu vi coisas interessantes. Tem lojas, né, que vendem, são oficiais, são leis federais que não permitem, leis estaduais que permitem, mas você pode comprar bombons, pirulitos, você pode comprar. Então, são outras coisas. Então, a gente vê um aumento, né, isso nessas sociedades, porque tem acesso mais fácil. Essa é a grande preocupação, é a facilidade com que eu consigo ter acesso, até para menor, porque eu não consigo fazer o controle, né? Mas o que está acontecendo no Brasil? Houve um boom agora de canabidiol, né? E é diferente do THC, né? Então, se faz agora uma série olha, a gente usava isso para convulsões, para quando não resolve, para doenças, por exemplo, oncológicas, está fazendo quimioterapia para evitar vômitos, para uma série de coisas, para dores, né, fibromialgia, ela tem sua ação farmacológica bem indicada e vai super bem. Mas é uma coisa, eu queria que você explicasse o que é essa substância e o que é outra, para as pessoas não confundirem uma coisa com a outra. A cannabis, ela tem essa molécula, né, do THC, tem o canabidiol, existem diversas moléculas também, né, e que ambas vão ter, então, um potencial psicoativo. A grande questão é que o THC, ele tem o efeito perturbador do sistema nervoso central, que traz alteração da sensopercepção, quando o canabidiol, ele tem eficácia, por exemplo, em sintomas ansiosos, vem sendo estudados, né, para transtorno de humor e algumas modalidades, sono, dor, como você tem falado, e na maior parte das vezes existem usos. O uso combinado, por exemplo, em porcentagens bem pequenas de THC, pode ser necessário para algumas formas convulsivas graves, né, nessa combinação molecular. A grande questão é que essa discussão, acho que você bem falou, a gente tem muito que tomar cuidado dela cair numa banalização, né, do que é um uso, os jovens, numa alteração da norma social, no sentido de não traz prejuízo, pode usar, está legalizado. Isso não quer dizer nada. Eles falam que é remédio, então é isso que é isso que é importante falar. Uma coisa, os médicos estão prescrevendo. Não, nós não estamos prescrevendo isso. Nós estamos prescrevendo uma substância ativa isolada que é para uma doença. Exatamente. Eu acho que tem o que é prescrição, que é isso que eu falei, até pode ter uma porcentagem de THC baixa, mas aí outra, ela está sendo orientada pelo médico. Sim. Agora, o uso experimental recreacional, ele é uma outra discussão, né? Ou seja, não é porque está se discutindo os riscos da gente só aumentar a nossa população carcerária, desse assunto ser visto de uma forma que não está sendo positiva para a nossa sociedade, porque a gente está fazendo a presunção do tráfico, né? Quer dizer, eu peguei alguém comprando substância, ele vai ser encarcerado como traficante. Não, essa pessoa precisa de uma oportunidade de cuidado. Então, eu pressuponho, e a gente sabe na nossa sociedade, que muitas pessoas fazem uso de maconha, até porque é a substância mais utilizada no mundo depois do álcool, né? E do tabaco. Então, o que a gente está dizendo? As pessoas usam. Porque está aí, porque tem essa discussão, ela é inócua? Não. Ela pode trazer uma série de prejuízos. Para o adulto que opta usá-la, inclusive, ele deve conhecer que
questões relacionadas a padrão de consumo, uso combinado, vão Agravar. colocá-lo numa situação de maior risco, né? E que é uma política de restrição para a maconha, ela tem que ser feita quando se pensar numa política de restrição, ou seja, as pessoas continuam comprando, ninguém tem dificuldade no país para comprar maconha, a gente sabe disso. Banalizar a discussão é um grande risco, porque sim, ela pode trazer prejuízos. Então, como é pensado isso? Assim como para o álcool, quando regulamentado, ele precisa ter uma política de não venda para menor, de não pode beber e dirigir, de não pode ter um monte de concentração de bares, a política da maconha está sendo pensada no mundo. E ela vem avançando, porque existem modelos que as pessoas começam a vender na rua ou de qualquer forma, qualquer elaboração, que isso é um risco, né? Então tem que pensar assim, a política parece estar caminhando para, por exemplo, clubes de uso, como alguns países estão, né? Ela está legalizada no Canadá, em Luxemburgo, na Alemanha, em 27 estados americanos. Então, a partir no Uruguai, né, um país que começou essa discussão e tal, a partir disso, foram vendo o que funciona, né? Qual é uma política de regulamentação que vai seguir o modelo, por exemplo, do tabaco ou do álcool, que pressupõe um sujeito que, se tiver problemas, vai encontrar, não na esfera da justiça, né, um olhar para o cuidado dele com a substância, porque seria muito hipócrita a gente achar que as pessoas não vão usar, porque a maconha é ilegal, que todo mundo, infelizmente, usa. Mas qual é a política que vai proteger mais o sujeito, né? E seus familiares e tudo mais. Então, tem se discutido os clubes de uso, né, que as pessoas conhecem a quantidade, a frequência para uso, a qualidade, o que usa, porcentagem de THC, né, isso é muito importante, porque quanto maior a quantidade de THC, maiores os riscos relacionados ao uso da cannabis. Isso foi aumentando muito ao longo das décadas, 5, 10, 15. E vai aumentando, vão produzindo plantas com mais potência. Com mais potência, e quanto maior a potência, não só maior a dependência, quanto maior os casos de surtos psicóticos, né? Então, isso tudo, a regulamentação, por que ela é discutida pelos médicos do mundo todo, né? E grupos que estudam a importância da gente discutir com a população que o risco é igual ao álcool. Há um risco tremendo do consumo precoce do álcool. É uma substância porque ela é legalizada, que, filho, pode beber. Não, se eu pudesse, né, meus filhos não beberiam e, como você falou, nem usariam nem substância, porque aí a pessoa fica, esse problema, né, mais protegido. Mas na medida em que a gente tem de ter um dado de realidade, saber que alguém próximo, as pessoas que a gente gosta vão usar, a gente tem que fazer uma educação para evitar o evitar e os riscos. Sim, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Exato, né? Que é assim, olha, não é porque está aí gente que usa, que adultos optam eventualmente por usar ou não, que é uma substância que não traz prejuízos, né? Agora, uma coisa que a gente tem visto, né, nessas viagens, conversando com alguns médicos de outros países, eles dizem assim, tem a liberação, mas aí tem um problema, que tem imposto. Então, de uma maneira geral, eles acabam escapando para o tráfico porque não tem imposto, então aí sim é o que a gente fala, teria algo controlado, algo bonitinho, tudo bacana, mas ele acaba usando um lugar que de repente você não sabe o que você está comprando, o que não está comprando, e aí também aumenta esse risco. Então tudo isso é um balaio tão grande, é tanta coisa de informação. Por isso que a lei colocou 40 gramas ou 5 plantas fêmeas, né? Porque assim, teoricamente, é possível acabar com o tráfico se o sujeito adulto que já usa, que vai usar, que deseja fazer não uso, adianta ele fazer a plantação ou o clube lá próprio. Então, evitar essa compra, né, aquela compra que ele está acostumado, que não tem imposto, que é mais barato, só vai funcionar se houver a possibilidade dele participar de um grupo de uso, né? Por exemplo, eu estou dizendo que está sendo discutido no mundo. Então, ou até mesmo se essa fabricação, esse plantio próprio, é uma substância
de fácil manejo, diferente de uma coisa que é feita num laboratório ou, né, alguma outra. E aí a planta, a flor, né, enfim, eu não entendo das múltiplas modalidades, mas que esses clubes, eles disseminam ali, né, e fora do Brasil já. Então, acho que essa é uma saída, mas no Uruguai eles colocaram nas farmácias uma porcentagem, se eu não me engano, até 17% de THC, ou 15%, se eu não me engano, até X quantidade por sujeito, e é um uso que ele vai fazer, ainda que seja recreacional, não medicamentoso, adulto e controlado. Enfim, tem que pegar todas essas experiências, Nelson, e discutir a política e ir melhorando. Isso é assim para o álcool. Sim. Né? Então, como foi para o cigarro. Como foi para o cigarro. Então, assim, tá aí. A gente parte do princípio que elas existem, que elas vão ser consumidas, mas a discussão não pode ser banalizada. E na medida em que a gente respeita aquele sujeito que opta pelo uso, ele tem que seguir aquela regra que vai proteger aquele sujeito que está na rua, que não quer o cheiro da substância, que não quer ela ser vendida em qualquer esquina. Bom, eu peguei, só para a gente finalizar, a geração da época que se fumava muito. Então você ia num restaurante, você saía defumado, você não sentia o gosto da comida, que atrapalhava o paladar, você saía com os olhos irritados, né? Era uma coisa extremamente chata. E eram propagandas, às vezes, de 15 minutos, né? Que tinha uma história bonita e tal, né? E hoje você já não vê mais isso, né? Então, eu acho que esse trabalho de trabalhar com álcool, cigarro, e isso é uma coisa importante para as pessoas saberem que tem seus problemas, tem suas gravidades e que não tem almoço grátis, né? Exato. Então, se puder evitar, show de bola, tá? Sim. E esse é o caminho. Camila, mais alguma coisa que você deu uma baita aula aqui, de coisas que a gente está vivendo uma fase de transição, como foi lá atrás? Eu acho que hoje é uma delícia eu ir nos lugares, poder assistir um show, não ter fumaça, não ter aquela coisa toda, e respeito ao que não usa, né? Exato. Isso é uma coisa importante. Muito. Né? Se vai poder usar na rua, não vai poder, se vai ser só dentro de casa, ou tem lugares no mundo que você sai com uma garrafa de álcool coberta com papel, mas ele está bebendo, mas está com papel em volta. Exatamente. É uma coisa irracional, né? Então... Eu acho que o que eu diria, Nelson, é que nós estamos num mundo que vem avançando nessa discussão. Recentemente saiu um editorial no Lancet dizendo, olha, a guerra às drogas é algo absolutamente falido, as políticas têm de ser norteadas pela saúde, né? Os pesquisadores têm de auxiliar com dados que vão nortear políticas que vão preservar o sujeito, levando em consideração suas escolhas, ainda que não seja... Muitas vezes o nosso desejo, né, a escolha do sujeito para uso de determinada substância. É como você falou, melhor alguém que vá dormir ou que vá fazer alguma coisa da sua vida sem necessariamente, talvez ele usar, porque na medida que você está exposto a algo, você vai carregar eventuais consequências dessa exposição. Mas a nossa discussão, ela tem sido algo que demanda escuta, diálogo, colocar a população diante de dados embasados, não no medo, né, ou na flexibilização, ou como você usou o termo romantizado, ou num discurso romantizado, porque não tem nada de romântico nisso. Aliás, eu acho que a gente tem sofrido muito com uma atitude que ao eu não querer olhar para os dados, eu mantenho tudo como está, né? Acho que isso só mostrou que a lei de drogas, né, a 11.343, ela tinha um artigo que despenalizava, né, diferenciava o usuário do traficante para o usuário cumprir medidas alternativas à prisão. O que aconteceu? De 2006 para cá só aumentou o aprisionamento de pessoas, e o Brasil como um dos países que mais aprisiona o usuário. Em que sentido? Muita gente aprisionada, né? Você nem sabe se aquela pessoa, qual é a condição dela de saúde, de uso e tudo mais. Um tema tratado de uma maneira bastante desumana, né? E que a gente precisa se colocar diante das evidências do mundo e das discussões mundiais, com um modelo para o nosso país, né? Entendendo que, assim, ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma epidemia de opioide, a gente não tem
ainda hoje aqui, ainda bem, esse aumento, esse incremento importante de mortes e de uso por opioide. Mas a gente tem tido por crack, por cocaína, uma discussão que eu acho que abre portas para a gente pensar assim, em não incriminar o sujeito em nenhuma condição, né? Então, você pressupor que esse indivíduo ele está fazendo uso e que ele precisa, então... De ajuda, né? Ou de ser evidenciado se ele tem algum... Qual é o padrão dele, né? Uso, abuso, dependência? E como trabalho, eu acho que talvez escolar, para ensinar como se tem para evitar filhos, esse trabalho de doenças sexualmente transmissíveis, tocar nisso. Eu acho que faz parte também da parte educacional. Não é uma banalização, não é uma como banalização. Você está falando da discussão dessa temática, né? Sim. Nem glamorização, nem romantização, nem, nossa, não faz mal. Não, faz mal. Se você for usar, você Pode sabe vir que a você fazer mal, vai fazer né? isso. Exatamente. Bom, Camila, que show, baita aula, se bobear a gente fica aqui horas falando, né? Obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Obrigada.